Então, pessoal, estou aqui para gravar um vídeo rapidinho sobre escalas. Alguns alunos tiveram dificuldade nos exercícios que a gente fez na última aula. Então, estou aqui passando um pequeno vídeo para esclarecer melhor esse assunto, que é um assunto complicado, né? Mas, com alguma ajuda, ele vai se tornar um assunto bem fácil, né? Todas essas questões de escala, a gente vai ter que usar uma pequena fórmula, né? Que é essa fórmula que está aqui. N igual a Dzão sobre Dzinho. Mas o que são essas letras? O que elas significam, né? Esse N, ele vem de uma outra fórmula, que é essa aqui. É de escala igual a 1 sobre N. Isso aqui vocês já estão acostumados a ver. Por exemplo, escala, né? Vocês estão acostumados a ver uma escala, por exemplo, escala é 1 por exemplo, 50 mil, né? É uma escala. Aqui, que nem aqui, né? Você tem sinal de divisão, aqui o sinal da fração, né? Porque toda fração é uma divisão. Aí já é um conhecimento de matemática que vocês precisam ter, né? Então, o N é correspondente a esse valorzinho. Quando a gente vê na escala, que sempre tem 1 por algum número grande, sei lá, 50 mil, 100 mil, 250 mil, 20 mil, né? Então, N é só esse número que vem depois do 1, né? Então, se aparecer numa questão, é a distância entre uma cidade e outra e tudo mais. Aí, quando falar, a escala é tal, né? Vamos supor que a escala do mapa é 1 para 50 mil, como eu dei o exemplo. Então, o N, quando você for jogar na fórmula, é esse 50 mil, ok? Então, vamos lá, né? Vamos dar exemplos para vocês praticarem essa formulazinha. Essa fórmula daqui, ela resolve tudo, né? Outra coisa que é importante, que eu coloquei aqui para vocês relembrarem, é conversão de unidades métricas, né? Para não esquecerem que temos aqui o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Isso aqui eu já coloquei que é bom vocês organizarem dessa forma para converter as unidades. Porque quando a gente for fazer essas divisões, aqui as distâncias têm que estar na mesma unidade. A gente não pode trabalhar com a distância do mundo real, né? Tipo, tantos quilômetros, e a distância do mapa, que são alguns centímetros. A gente não pode fazer uma divisão, dividir centímetro por quilômetro, tá bom? Então, outra parte aqui dessa fórmula que eu passei para vocês, né? O N, já expliquei de onde vem esse N. E tem o Dzão e o Dzinho. Os dois são distâncias. Só que o Dzão, ó, Dzão grande, né? O Dzão é a distância na superfície da Terra, no mundo real, né? E o Dzinho é a distância que a gente encontra no mapa, né? Se tá confuso para vocês, agora vai ficar fácil. Por quê? Eu vou trabalhar com alguns exemplos, ok? E vou aplicar essa fórmula para vocês verem. Então, vamos imaginar que a gente tem dois pontos. Aqui a cidade A e a cidade B. Né? Tem a distância entre essas duas cidades. E essa distância no mapa é de 10 centímetros, tá bom? Então, a gente tem um mapa que tem as distâncias entre a cidade A e a cidade B. Né? No mapa é de 10 centímetros. E você quer saber qual é a distância real entre essas duas cidades, né? São quantos quilômetros, né? Então, você observou no cantinho do mapa que a escala do mapa é o quê? 1 por 25 mil, né? Então, você tem, para resolver aqui, para colocar nessa formulazinha que eu botei aqui para vocês, você tem dois elementos. Tem o Dzinho, que é a distância no mapa, e tem aqui, ó, o 25 mil, que é o N. Então, você tem dois elementos para jogar nessa fórmula. Jogando esses dois elementos, você vai achar o Dzão, que seria a distância no terreno, ok? Então, vamos lá. N, vou botar a forma N igual a Dzão sobre Dzinho, ok? Agora, eu vou substituir.
o N vale 25.000, igual a Dzão, que eu ainda não sei, sobre o Dzinho, que são 10 centímetros, tá bom? Tá aqui 10 centímetros. Agora é matemática pura, né? O 10 aqui tá aqui dividindo o Dzão, quer dizer. Então, ele vai passar para lá multiplicando, ok? Aí você pode perguntar, pô, Alan, o 10 aqui, 10 centímetros, e isso aqui, o 25.000, tá em que unidade? Escala não tem unidade nenhuma, é só uma proporção. Então, esse valor aqui nunca vai estar em centímetro, quilômetro, ele não tem unidade, tá bom? Então, passa para lá, vai ficar o quê? 250.000, né? 250.000 igual ao Dzão. Então, a gente descobriu que o Dzão, que a distância entre o ponto A e o ponto B no terreno, vale quanto? Né? Vou botar aqui de outra forma, inverter aqui, 250.000, né? Centímetros. A gente já descobriu. Mas vamos supor que a questão está pedindo em quilômetros. Pô, como é que a gente faz isso? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, a gente pega esse valor, 250.000, e joga aqui, ó. Joga aqui. Vamos lá. Ele não está em centímetros, então a gente começa daqui. Primeiro zero aqui, ok. Outro zero, outro zero, outro zero, 5 e o 2, ó. 250.000, né? Aqui. Joguei aqui agora. Beleza, eu quero em quilômetros, né? Então vamos lá. Onde é que eu vou botar a vírgula? Casa dos centímetros, casa dos decímetros, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Aqui, ó. Então, esse Dzão, aqui, ó, vai valer em quilômetros 2,5 quilômetros. Se fosse o que a questão estivesse pedindo, né? Ela podia pedir talvez em metros, né? Beleza? Então, aqui já dei o primeiro exemplo. Vamos trabalhar outro exemplo aqui, né? Vamos imaginar que temos dois pontos. Novamente, aqui o ponto C e o ponto D no mapa, tá bom? A gente tem o mapa, tem o ponto C e o ponto D. Só que a gente sabe que a distância entre esses dois pontos no terreno vale 3 quilômetros. Mas a gente ainda não sabe quanto vale no mapa. A gente não tem uma régua para medir ali, né? A gente tem a escala do mapa, escala, que é 1 para 50.000, ok? E a gente tem a distância no terreno. Então, como a gente não tem uma régua para medir ali no mapa, né, a gente pode fazer essa conta rápida, né, e descobrir quanto a gente tem no mapa, tá bom? Então, vamos jogar de novo naquela fórmula, n igual a Dzão sobre Dzinho. No caso, a gente tem o que aqui nesse momento? Temos o n, que vale 50.000, n que vale 50.000, igual a o Dzão que a gente tem aqui, ok? Que vale 3 quilômetros, tá bom? E o Dzinho, né, que nós não sabemos. Só que o Dzinho é uma distância, né, no mapa. No mapa, a gente provavelmente vai encontrar isso em centímetros, ok? Então, o que a gente faz? Eu recomendo a gente já pegar esse valor, 3 quilômetros, e já converter ele para centímetro. Como é que a gente faz? A gente joga aqui nesse quadro aqui. Então, ó, 3 quilômetros, né? Coloca ele onde? Na casa do quilômetro. 3 quilômetros valem quantos centímetros? Vamos lá. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Ó, chegamos até aqui a casa de centímetro. Ó, foi do quilômetro, passou pelo hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, chegamos no centímetro. Então, ó, 3 quilômetros valem 300.000 centímetros, né? Então, é importante a gente converter a unidade, tá bom? Se a gente não fizer isso agora, a gente tem que fazer isso depois,
né? Porque a gente ia achar um resultado em quilômetros e depois a gente teria que converter isso, porque senão o valor ia ficar muito esquisito. Isso aqui eu estou facilitando a conta, é uma dica que eu dou para vocês. Então vamos lá, agora é matemática. O Dzinho está aqui, ó, dividindo o 300 mil, mas ele vai passar para lá multiplicando, né? Dzinho vezes 50 mil, ok? Igual a 300 mil, né? Esse 50 mil está aqui multiplicando, né? Ele vai passar para o outro lado aqui. Eles trocaram de lugar. O Dzinho foi para um lado, o 50 mil foi para o outro, né? Então vai ficar o Dzinho isolado aqui, ok? E o 50 mil que estava multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então temos aqui, ó, sinal de fração, que significa divisão, né? Ok? Então, temos aqui a divisão 300 mil, né, dividido por 50 mil. Vocês podem usar a calculadora, né? Vamos cortar os zeros aqui, ó. Tem 4 zeros embaixo, 4 zeros em cima, cortamos todos eles. Aí ficou 30 dividido por 5, que dá 6. Esse valor já está em centímetros. Então, significa o quê? Que nesse exemplo, nesse caso aqui, a distância entre o ponto C e o ponto D no mapa vale 6 centímetros, tá bom? E no mundo real, que já tinha sido informado, vale 3 quilômetros. Isso no mapa de escala 1 para 50 mil, ok? Agora vamos ao último exemplo. Já dei um exemplo onde a gente não tinha o Dzão, um exemplo onde não tinha o Dzinho, e agora eu vou dar um exemplo onde eu vou dar o Dzinho, vou dar o Dzão. Porém, nós não vamos ter a escala. Vamos descobrir a escala. Qual é a escala desse mapa aí, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Posso colocar aqui, ó. Vamos dizer que a distância, né? Entre aqui, ó, ponto E e o ponto F. Ok? Vamos dizer que a distância no terreno vale, vamos botar aqui, 250 mil centímetros, né? Vou usar o mesmo valor que eu usei aqui na outra questão. 250 mil centímetros vale o quê? 2,5 km. Então, Dzão igual a 2,5 km. 2,5 km, né? E o Dzinho, vou botar que vale 20 centímetros, tá bom? Então, essa distância entre o ponto E e o ponto F vale no terreno 2,5 km, que eu já converti para centímetros, porque a gente tem que trabalhar sempre na mesma unidade. E no mapa vale 20 centímetros, tá bom? A gente joga naquela mesma fórmula, N, que agora a gente não tem o N, igual a Dzão, sobre Dzinho, tá bom? Então, a gente joga lá. Substitui o Dzão por 250 mil. N igual a 250 mil divididos por 20, né? A distância no terreno, 250 mil centímetros, ou 2,5 km, né? Só que a gente tem que usar sempre a mesma unidade, não posso usar aqui como 2,5. E embaixo, 20 centímetros, que é a distância no mapa, ok? Então, significa o quê? Que o N é igual a 12.500. Se não me falha, eu posso ter talvez errado esse cálculo, mas não, acho que é 12.500, ok? Então, se o N vale isso aqui, a escala vale quanto? Escala é igual a 1 por 12.500. Tudo bem? Fiz esses 3 exemplos que eu acho que eles são mais do que suficientes para a gente entender a escala, tá bom? Vou passar também uma lista de exercícios para vocês que vai ajudar a exercitar isso aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado. Tchau aí.